Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o nosso irmão João, 4, 34 a 37. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, relatado pelo nosso irmão João, 4, 34 a 37. Aproveito o ensejo para agradecer todos os irmãos que estiveram orando por nós, intercedendo por mim e pela minha família, no momento de nós estávamos no tratamento da Covid. Então, muito obrigado, já estamos bem melhores. Ainda uma sequelazinha na garganta, ainda, né? Uma raspadinha. A Denise está terminando o antibiótico, tomar antibiótico. Então, ela teve bastante secreção no pulmão, já sequela do Covid, né? Mas, graças a Deus, estamos bem, estamos nos fortalecendo a cada dia, a cada momento, né? Esse é o processo que todos passamos e estamos passando. Se não passou, glória a Deus por isso. Espero que não passe, mas se passar, nos avise para nós orarmos por você também, em nome de Jesus, né? Pedindo a Deus que derrame graça e misericórdia. Graças a Deus o Covid está vindo mais fraco dessas vezes, né? Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Leio os versículos pares e peço que a igreja leia os versículos ímpares. Diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharão, e vós entretaste no seu trabalho. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor aplique essa palavra no coração de cada um, conforme a necessidade, conforme o seu amor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Você gosta de comer? Não? Não gosta de comer? Gosta, não? Um dos prazeres na vida é comer, não é verdade? Um dos prazeres na vida é comer. Se não engordasse, não ia ter comida no mundo que desse, que ia dar. Não é isso? Olha, ou coisa boa é sentar na mesa para comer uma carne assada, uma lasanha, né? Aquela macarronada, que você come, fica até aquela surginho de amarelinho, vermelhinho ali na boca, né? Aquela macarronada, um bife com ovo, arroz e feijão. Talvez você goste de comida mais simples, né? Aquele zoião. Mas tem que estar com a gema meio molinha, assim, que se dá furada, assim, traz aquele negocinho, você já mistura no arroz ali, ó. Que delícia, gente. Que delícia comer. Comer é coisa maravilhosa. Mas engorda, então vamos devagar, né? Vamos devagar. Eu que o diga. Já estou, né? Voltei para os 3 dígitos, irmãos. Voltei para os 3 dígitos. Faz parte da vida, né? Meus queridos, comer faz parte da vida e nós necessitamos de alimento. Necessitamos de alimento. Mas olha só o que Jesus está trabalhando aqui. Jesus está trabalhando e ensinando os discípulos que a comida que ele gosta é fazer a vontade do Pai. Olha que analogia que Jesus vai mostrar para os discípulos
ensinando que a comida mais saborosa e mais importante era realizar a vontade do Pai, era fazer a vontade do Pai. Jesus tinha conversado com aquela mulher samaritana que estava na beira do poço. Jesus tinha dialogado com ela, revelado muitas coisas para essa mulher, revelado sobre a vida sentimental dela, tinha ensinado sobre a verdadeira adoração, que é em espírito e em verdade, que é em todo lugar, e Jesus impacta a vida dessa mulher, e essa mulher sai para a cidade, e quando ela vai para a cidade, Jesus começa a conversar com os discípulos, olha, veja os campos, observe isso, e Jesus vai fazer essa analogia mostrando a comida que estava lá, ele já tinha feito essa analogia com a água, com aquela mulher, agora ele faz com a comida, com os discípulos, mostrando a vontade de Deus agora, mostrando o sentido real da vida, mostrando aquilo que realmente traz alegria para o coração. Por isso o nosso tema nessa noite é alegria em realizar a obra de Deus. Alegria em realizar a obra de Deus. Em primeiro lugar, é necessário ter paixão. É necessário ter paixão. Diz assim o versículo 34. E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muitas pessoas vão longe para comer um prato de comida. Viajam, vão longas distâncias para comer um prato de comida. Mas Jesus está mostrando que mais do que isso, é fazer a vontade de Deus. Mais do que isso, é realizar a obra do Senhor. Se temos alegria em saborear um bom prato, devemos ter muito maior alegria em fazer a obra do Senhor. Muito maior alegria em realizar essa boa obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nesse momento, Jesus está ensinando aos discípulos a ter paixão pelas almas perdidas, paixão pelas pessoas. O que nosso tempo tem faltado é paixão pelas pessoas, paixão pela obra do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de estarmos unidos como igreja é para que juntos sejamos os discípulos enviados do Senhor Jesus Cristo nesse tempo, para marcar essa geração, para sermos apaixonados não pela igreja, não pela instituição, não pelas regras, não pelas normas, mas apaixonados pelas almas que o Senhor Deus nos envia. Meus amados, eu tenho visto, na grande maioria das vezes, é a paixão pela instituição, a paixão pelo rito constituído há 40, 50, 60, 100 anos atrás. Meus irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Na época de Josué, eles tocavam o chofar. A gente vai tocar chofar hoje na igreja? Não. Tocavam os instrumentos de corda, não tem nada a ver. Você já ouviu um chofar? Rapaz, o chofar é um som nada agradável. O berrante hoje é mais agradável do que o chofar daquela época lá. Que é um chifrinho curtinho, faz um som esquisito, nada a ver. Nada a ver. Meus queridos, nós devemos olhar para a igreja e para o nosso ministério como servos do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando isso hoje, até porque hoje é dia de ordenação de diácono e posse de diáconos. Nós temos que entender que a obra do Senhor tem que ser realizada na igreja hoje, com paixão, com vontade, com determinação, e não por fazer como voluntário. O que muitas pessoas têm confundido a obra de Deus como um trabalho voluntário. Trabalho voluntário não é obra de Deus aqui na igreja, aqui é ministério. Cada um que faz porque é chamado pelo Senhor para fazer, e deve fazer com paixão, com amor, e não estou fazendo é para Deus mesmo, Deus sabe. Então você deveria fazer o melhor para o Senhor, com dedicação para o Senhor, porque Deus sabe o que você faz relaxadamente.
Deus sabe o que você faz de forma displicente. Deus sabe o que você pode melhorar na obra do Senhor Jesus Cristo. Não faça a obra do Senhor de forma relaxada. Precisamos ter sempre a centralidade que tudo o que nós fazemos é por amor às almas. É por amor às almas. Se cantamos os cânticos, é por amor às almas. É para anunciar o Senhor Jesus Cristo. É para proclamar o dia da salvação. Se temos sociedades internas, é por amor às almas, porque elas fazem parte da força de integração da igreja para acolher as pessoas que chegam na igreja, e não por si mesmo, e não por si própria. Se temos a junta diaconal, é para acolher os necessitados, para atender o trabalho da igreja, por amor às almas, e não pela igreja mesmo. Pelo contrário, tudo que nós fazemos por nós, para nós mesmos, devemos repensar. Tudo que nós fazemos por causa da tradição, devemos repensar. Se não é por amor às almas, se não é por fazer a obra do Senhor nesse tempo, nesse momento, por amor às almas. Precisamos ter paixão pelas almas perdidas. Sem paixão seremos indiferentes, apáticos com o sofrimento das pessoas. Sem paixão seremos aquelas pessoas que não fazem diferença no meio que vivemos. Devemos marcar os corações das pessoas por amor às pessoas, por paixão às pessoas. Se exercemos cargo na igreja, vamos fazer por amor às pessoas, por paixão às pessoas. Jesus Cristo morreu pelas pessoas. Ele estava com paixão pelas pessoas, por mim e por você. Devemos assim também olhar para Cristo como aquele que foi enviado e veio, e a alegria era satisfazer aquele que tinha enviado a ele, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e agora a alegria dele era fazer a obra e a vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer a obra do Senhor Deus relaxadamente, sem paixão. Nós devemos nos apaixonar, seja para ligar uma lâmpada, seja para ligar um aparelho de som, colocar uma pilha no microfone, devemos fazer com paixão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Não tenho do que me gloriar. Por quê? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Não faço por obrigação. John Knox, na Espanha, ele orava da seguinte forma: dai-me a Escócia, melhor, não é da Espanha, é da Escócia. Dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. John Knox. Dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Será que nós temos tido tanta paixão pelas almas? Será que nós temos realizado essa obra do Senhor da forma ou da melhor forma para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Ah, mas pastor, eu não fiz teologia. Tá bom, que joia. É bom também. Pode fazer outros cursos, pode fazer pós-graduação em teologia. Tem lá no CPAJ, lá no Underjump, lá, você tem uma graduação, você pode fazer pós-teologia pastoral, teologia sistemática, teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, pode fazer lá. Mas o que você não pode fazer é deixar de pregar o Senhor Jesus Cristo. Um estilo de vida é de anunciar a verdade, de fazer a obra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Deus tem uns que é para apóstolos, tem uns que é para discípulos, tem uns que é para missionários, evangelistas e mestres. A palavra do Senhor Deus tem que ser pregada por todos, é anunciada por todos. O envio do Senhor Jesus Cristo é para mim, é para você, para termos paixão pelas almas. Mas pastor, eu sou indiferente, eu não tenho paixão pelas almas, então começa a orar por isso. Senhor Deus, dá-me paixão pelas almas, eu preciso ter paixão pelas essas almas. Eu preciso ter paixão pelas pessoas que estão à minha volta, tanto na igreja como fora da igreja. Realizar essa obra
em todas as esferas da minha vida. E se algo que eu tenho feito não tem sido por paixão pelas almas, eu tenho que repensar o que você tem feito, para que aquilo glorifique o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a tua atenção para Salmos 40, versículo 8. Fala assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me a fazer a tua vontade. É alegria em cumprir a obra do Senhor nosso Deus. Devemos sempre olhar para Cristo e em Cristo fazer essa boa obra a todo tempo e a todo momento. Aos diáconos que já estão empossados, os que serão empossados, aos presbíteros, aos oficiais da igreja, aos da diretoria, aos eleitos, aos crentes em Cristo Jesus, fazer a obra do Senhor Deus não deve ser por pena, ou por algo penoso, melhor falando, algo penoso, mas deve ser por privilégio, por privilégio. Quantas pessoas poderia Deus ter levantado em Santo André para fazer o que você está fazendo? Quantas pessoas? Mas Deus levantou você. E é você que Ele quer usar nessa boa obra. Então, se alegre em fazer a obra do Senhor. Agrada-me. Estou alegre em fazer a tua vontade, ó Deus. É isso que o salmista está falando. Dentro do meu coração está a tua lei, a tua palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o instrumento que eu tenho que tocar. Eu sei as notas que eu tenho que tocar. Vou fazer isso para a glória do Senhor. Eu sei a tarefa que eu vou fazer. Mas se você não está fazendo, começa a fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Há vagas, há muitas oportunidades para ser feito, coisas para ser realizadas. A alegria em realizar a obra de Deus, em segundo lugar, é ter compromisso. Ter compromisso. Diz assim o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está fazendo mais uma vez a comparação. Ainda havia 4 meses para a colheita. É verdade. Jesus está olhando para a plantação. E para a plantação, sim, havia 4 meses para a ceifa. Mas para a plantação espiritual, a obra de Deus, era aquele momento. Era aquela hora. Por quê? Porque essa mulher que tinha sido evangelizada por Jesus na beira do poço, tinha ido para a cidade. E o que aconteceu na cidade? Ela começou a anunciar para as pessoas nas ruas, começou a anunciar para as pessoas no lugar que ela estava passando: ei, eu encontrei com um homem na beira do poço, ele me revelou um monte de coisa, ei, vamos lá ver esse homem, quero chamar vocês para ver esse homem, eu quero que vocês vão lá ouvir esse homem, porque ele veio e ele mudou a minha vida, ele me revelou coisas. E o que aconteceu com essa cidade que recebeu essas notícias dessa mulher que era vista de forma até displicente pela sociedade? Bem provável, essa mulher ela era uma pessoa não de índole boa, uma prostituta, por ter ido pegar água no meio-dia, é o horário que as pessoas não bem quistas pela sociedade ia pegar água, e era mais ou menos esse horário. E essa mulher volta para a cidade e começa a anunciar que teve um encontro com um homem, que era o Cristo enviado, e que ele revelou muitas coisas, e começou a anunciar pela cidade. O que aconteceu? A cidade inteira saiu e estava indo para encontrar com Jesus e os discípulos lá no monte. Lá no monte. Então Jesus está falando assim: olha, percebe que as plantações aqui, é verdade, falta 4 meses ainda, vocês estão falando que falta 4 meses, é verdade, mas eu vos digo, erguei os olhos. Quando eles erguem os olhos, estão vendo as pessoas vindo da cidade para a montanha, aonde eles estavam. Que os campos, esses campos aí, que estão subindo, branquejam para a ceifa.
E eles vão anunciar a verdade para essas pessoas que estão chegando lá, até eles. E muitos fariseus e escribas, diz o texto, aceitaram, entenderam e mudaram de vida, porque viram o amor de Deus naquele lugar. O compromisso com a obra do Senhor, Deus, é urgente. Não é para depois. Não é para depois. Quem recebe o convite para ir até Jesus não pode parar para sepultar os pais. Não pode parar para fazer festa de despedida. É agora, é urgente. A obra do Senhor Deus não é para depois, é para agora, meus irmãos. Olhar o aflito, olhar o oprimido, olhar quem chora, olhar quem está precisando de um acolhimento. É agora, não é para depois. Não sei se você entende um pouco de agricultura, mas pega lá uma plantação, qualquer plantação, milho. Chegou a hora de colher, o que tem que fazer com o milho? Tem que colher. Fala, não, deixa mais um mesinho aí, estou meio ocupado. O que vai acontecer? Vai endurecer o milho e vai perder. Ou ele vai começar a carunchar, feijão, vai caruncha, começa a cair, vai para a terra, apodrece, perde. Jesus está usando um exemplo de forma muito clara. A obra do Senhor é agora. Aqueles que têm compromisso com o Senhor Deus faz agora. É urgente, não é para depois. Tem coisas que podem esperar, é verdade, tem coisas que podem esperar sim. Mas, meus amados, a obra é anunciar o dia da salvação é agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, devemos pregar a todo tempo, a todo instante, com compromisso e lealdade a palavra do Senhor nosso Deus. Tem coisas que nós não podemos deixar para depois. Devemos anunciar a verdade de salvação, porque essa verdade de salvação é para nós nesse tempo. Diz assim em João capítulo 4, versículo 28 a 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meus amados, essa mulher estava anunciando, era urgente, a verdade de Deus. A cidade estava chegando, o momento de pregar o evangelho era naquele lugar, era naquela hora, naquela circunstância. Tem coisa que a gente não pode deixar para depois. Eu me lembro de uma ocasião, ainda como evangelista, em que causou uma marca dolorida no meu coração. Eu fui chamado para visitar uma pessoa que estava enferma, e eu cheguei naquela casa, onde as pessoas estavam reunidas ali, e a pessoa enferma, e eu vi que tinha muita gente naquele lugar, e eu parei e falei assim, nossa, tem muita gente, eu vou voltar mais tarde. Era por volta de umas 10 horas da manhã, aí eu fui, fiz um monte de coisa que tinha que fazer, por volta de umas 4 horas cheguei lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava doente não estava mais. Oh, tristeza no meu coração que bateu na minha vida. Marcou. Por quê? Porque a hora de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo era às 10 horas. Não era tarde. Não era tarde. Eu perdi uma oportunidade de falar do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, é difícil a gente reconhecer os erros da gente. Mas devemos olhar e ver, sim, que podemos errar, mas podemos ter o compromisso de fazer a obra do Senhor com lealdade ao Senhor nosso Deus. Anunciando com lealdade, cumprindo com lealdade. Seja nas mais variadas tarefas da nossa vida, fazer com lealdade. Porque o Senhor Deus nos chama para fazer essa obra a tempo e a fora de tempo. Seja um prato de comida, não deixe para dar amanhã, dê agora.
É para acolher o necessitado, não faça amanhã, faça hoje. Faça o agora, é na hora que a pessoa tem fome. É na hora que precisa funcionar as coisas, que precisa ligar as coisas. É na hora que nós precisamos acolher o enfermo. Meus amados, é no tempo certo, é no momento certo da colheita, é agora. Vamos trabalhar duro para essa boa obra. A obra de Deus não é um programa, mas um estilo de vida. Eu decido em fazer a obra do Senhor a todo tempo. Eu decido falar a palavra do amor de Deus a todo instante. Eu decido, é uma decisão que devemos tomar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter o compromisso na obra de Deus. Se de fato somos de Deus para essa boa obra. Vamos fazer em tempo, todo tempo e fora de tempo, realizar essa boa obra. Não pode ser, se der eu faço. Não. Não é assim. Não pode ser, talvez. Não é assim. Deus colocou para você fazer, meu irmão. Faça. Faça já. Faça já em nome de Jesus. Não deixe a colheita se perder. Alegria na obra de Deus, em terceiro lugar, é parceria. É parceria. Meus amados, olha só o que ele está falando. Versículo 36 a 38. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Ele fala do semeador como o ceifeiro. São duas pessoas. Um está semeando, o outro está colhendo. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharão e vós entretaste no seu trabalho. Meus amados, é cooperação. Um ceifa, um planta, outro ceifa. Quantas vezes nós já vimos isso na igreja aqui? Uns pregaram, anunciaram, falaram do amor de Deus. Aí vem outro pastor, recebe como membro, né? Recebe como membro, discipula, anda junto. Vem outros e pregam e anuncia a verdade de salvação. Hoje, conversando com o nosso irmão Sérgio, ele contou que no sepultamento do seu pai, uma pessoa chegou para o Sérgio e disse: eu me converti numa pregação do seu pai. Não sei se ele ficou sabendo disso, Sérgio. Não sei se o reverendo Amandi ficou sabendo disso, da conversão desse homem. Mas sabemos, foi plantado através da vida daquele homem, do reverendo Amândio. Outros estão colhendo frutos dessa plantação. Outros estão colhendo frutos. Nós somos uma igreja para cooperarmos uns com os outros. A obra do Senhor fica mais fácil quando um planta, outro colhe, outro planta, outro colhe, outro planta, e vamos fazendo assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cooperando um com o outro, plantando nos corações e nas vidas. Devemos sim plantar para colhermos. Se nós não plantarmos, nós não vamos colher. É algo simples, uma matemática simples. Se nós plantarmos, vamos colher. Se nós plantarmos a boa semente, vamos colher melhor ainda. Mas se nós não plantarmos, não temos como colher. Devemos plantar sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque vamos colher. Plantar o amor de Deus, plantar a graça, anunciar a verdade da salvação a todo instante. Fazendo a obra do Senhor como para o Senhor e não para as pessoas. Aqui no caso, Jesus é o semeador, e é o semeador por excelência. Jesus foi quem morreu, foi sepultado e ressurgiu para dar muitos frutos. Assim como a semente é plantada, precisa morrer, precisa ser
colocada na terra, para produzir muitos frutos depois. Jesus fez isso. Morreu, foi plantado na terra, ressurgiu para dar muitos frutos. E é com Ele que nós aprendemos isso. Um planta, outro ceifa. Jesus tinha semeado na vida daquela mulher. Jesus tinha semeado na vida daquela mulher quando estava na beira do poço com ela. Semeou na vida dela. Agora quem que ia colher? Os discípulos. Olha que semeadura rápida, né? Essa daí foi de flash, né? Foi muito rápida essa colheita. Mas aconteceu, meus irmãos. Aconteceu. Jesus semeia na vida dessa mulher, ela vai e anuncia para a cidade, anuncia para as pessoas à sua volta, e logo após, existe uma multiplicação, existe uma bênção. Existe algo transformador na vida dela e na vida das pessoas à sua volta. Jesus chama os discípulos não para colher lá na frente, mas para colher agora, naquele momento, aquela circunstância. Nós somos chamados também para fazer parte dessa grande colheita, essa grande semeadura nesse tempo. Nem sempre aquele que vai plantar é o que vai colher. Não existe alegria maior do que ver uma pessoa ser conduzida a Deus através da sua vida. Não existe alegria maior de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ver aquela pessoa reconhecer o Senhor da sua vida. Não existe alegria maior do que plantar no coração de uma pessoa e ver essa semente germinar e para produzir bons frutos. Mas devemos entender que uns vão plantar e outros vão colher. O que você está fazendo nessa colheita? Plantar, está plantando ou está colhendo? Ou os dois? Mas faça junto com o outro. Porque quanto maior é a propriedade, quanto maior é a terra, mais gente precisamos. É verdade sim que nós devemos orar, porque os trabalhadores são poucos. É verdade sim que a Bíblia nos exorta que nós vamos precisar de mais gente. Por isso ele fala assim: rogai a Deus, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. É verdade sim que os trabalhadores são poucos, os campos estão prontos para a ceifa, mas quanto maior é o campo, mais o Senhor Deus vai mandar gente, e quanto maior é o campo, mais devemos semear. Porque nós não podemos ter campos sem semente em nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos anunciar a tempo e a fora de tempo essa verdade de amor do Senhor nosso Deus. Cada trabalhador tem uma parte da colheita. Cada pessoa faz parte do processo de construção da igreja. Na vida da igreja é assim. O diácono que recebe a pessoa na porta, que cumprimenta a pessoa, recebe com o amor de Deus. O irmão que cumprimenta e acolhe a pessoa que está chegando na igreja, também tem sua parte. Os ministérios de louvor a Deus, de comunicação, da liturgia, da pregação, das sociedades internas, todos colaboram para a glória do Senhor nosso Deus. Os nossos corais colaboram para a glória do Senhor nosso Deus. Nós devemos fazer essa obra a todo tempo, a todo instante. Todos temos que nos unir no trabalho do Senhor. Eu escutei uma vez uma ilustração, a pessoa falando o seguinte: muitas das vezes a pessoa está em cima de uma pedra, e alguns empurrando a pedra, e a pessoa que está em cima da pedra fala: mas essa pedra não sai do lugar. Não sei por que essa pedra não sai do lugar. O irmão desce da pedra e começa a empurrar, então ajuda bastante. Se você descer daí já vai ajudar bastante. Agora, se você puder empurrar um pouquinho aqui, a pedra vai muito mais fácil. Meus amados, na igreja do Senhor devemos colaborar com a obra do Senhor. Você está vendo alguma coisa que não está andando na igreja, irmão? Irmão, começa a ajudar então. Começa a ajudar, começa a fazer. Começa a colaborar. Não fica em cima da pedra, não. Desce e começa a fazer. Vamos colaborar em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos ajudar, porque assim a obra fica mais fácil. Concluindo a nossa mensagem dessa noite. Alegria em realizar a obra do Senhor, a obra de Deus. É necessário ter paixão,
ter compromisso e parceria. Nós vimos esses 3 pontos. Mas também ela tem recompensa. Recompensa. Veja o versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Quem semeia se alegra. Porque a semente foi plantada, cresceu, germinou e está produzindo. E outro colheu. Quer ver só a frustração? É quando você planta, cuida, e quando vem o fruto, ninguém colhe. Isso é uma frustração. É uma frustração tremenda. Por quê? Ué, era só colher, agora já estava pronto para colher, já estava com fruto, é só colher, irmão. Colhe aí, não deixa estragar, não. Eu aprendi lá em casa, talvez você tenha aprendido também, que deixar estragar comida é pecado. Desperdiçar comida é pecado. Então, a gente sempre comia tudo, rapava o prato, porque deixar desperdiçar comida é pecado. Irmãos, deixar comida espiritual, fruta espiritual estragar, é pecado. E muitos de nós vamos prestar conta para Deus do que nós não fizemos no reino do Senhor Jesus. Ou do que nós fizemos de forma sem a devida atenção. Muitos vão prestar conta para o Senhor. Muitos vão receber galardões, é verdade. Glórias a Deus por isso. Mas muitos vão ter que prestar conta do que não fizeram para o Senhor. Assim como tem benefício em fazer, vai ter consequência em não fazer. Assim como tem benefício quando nós fazemos e recebemos as honras, assim como nós vamos receber, como aqueles que receberam os talentos e não trabalharam e não trabalhou para desenvolver aquilo que recebeu nas suas mãos. Meus amados, se Deus tem colocado o ministério na sua mão, na sua vida, não deixe de fazer, realize essa obra do Senhor, hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos prestar conta, quanto mais capacidade Deus lhe dá, mais Ele vai cobrar de você tudo que está em suas mãos. Não faça para homens ou para a glória própria. A obra não é feita por causa de nós mesmos, por causa de si mesmo, mas com um objetivo claro e específico de alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Pois é isso que nos dá alegria. É isso que nos dá alegria, é de alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. É riquezas diante de Deus, é riqueza espiritual, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. É isso que deve mover o nosso coração. João capítulo 5, versículo 30 fala assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é isto, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus estava com esse propósito, para realizar a vontade daquele que enviou. Meu amado, se Deus tem enviado você para fazer uma obra, faça, realize, não deixe para depois, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o último texto que nós vamos ler nessa noite é 2 Timóteo 4, 7 e 8. Texto conhecidíssimo. Ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meu amado, que sejamos nós, aqueles que podem dizer: combati o bom combate. Combati o bom combate. Completar a carreira no final da carreira, mas até agora fiz tudo o que deveria fazer. E minha fé está fortalecida no Senhor.
A você que é presbítero, que é diácono, aos diáconos que vão ser empossados no novo mandato ou ordenado nessa noite. Que vocês lá no final da jornada possam dizer: combati o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A você, meu irmão, minha irmã, que é chamado para fazer a obra do Senhor, independente se seja ligar uma lâmpada ou desligar uma lâmpada, orar, interceder, você possa dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você que é chamado para o Senhor, é chamado para uma obra, para fazer algo. Deus não tem desocupado na obra do Senhor nosso Deus. Mas algumas vezes a desculpa é assim: pastor, minha vida é corrida demais. Minha vida é muito corrida. Vai olhar quem Jesus chama para ser discípulo dele. Você não vai encontrar um desocupado. Você vai encontrar um desocupado. Todos estavam fazendo alguma coisa. Todos estavam trabalhando em algum projeto. Todos estavam fazendo alguma coisa. Então Deus chama quem faz. Tua vida está corrida, irmão. Glória a Deus por isso. É você que Ele quer usar. É você. Tá folgado demais? Começa a fazer alguma coisa para Deus te chamar. Meu amado, Deus chama. E nós precisamos abrir mão de muitas coisas por causa do chamado do Senhor. Muitas coisas. Deus chama. Quando o Senhor me chamou à obra do Senhor, eu cuidava de uma eletrônica, era sócio da eletrônica, cuidava de a filial da eletrônica, em uma outra cidade, administrava aquela filial, em sede própria. E o Senhor Deus nos chamou. Para quê? Não é para ter uma renda extra, não. É para ter renda zero naquele momento. E pagar o curso ainda. Pagar o curso ainda do IBEL, do Instituto Bíblico Eduardo Lene. Abrir mão. Devemos abrir mão de muitas coisas, sim. Essa foi a minha história. Você tem a sua história. Mas Deus chama cada um de nós para a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que Deus guarde o seu coração para que você cumpra fielmente a obra do Senhor Deus que Ele chama para você fazer a todo tempo. Não negligencie o chamado de Deus para a colheita, para a obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo.